Fala galera, beleza? Amanhã começa o Tour de France e eu vou falar aqui para vocês os primeiros 7 estágios, como vão ser. E na próxima semana eu já vou falar dos outros 7 e na última semana dos outros 7 estágios. Então, para você saber o que vai acontecer nessa semana no Tour de France, se liga aí. A primeira etapa, ela vai acontecer em Nice e vai ser um circuito onde você vai ter 3 voltas e só o finalzinho da última volta vai ser um pouquinho mais longo e vai acabar plano na cidade. A única subida que tem no circuito é o Côte de Remiers e eles vão chegar no lugar chamado Aspremont, que não é uma subida muito dura para o padrão do Tour de France, apenas 5,8 km a 5,1%, e a chegada é em Nice, a etapa de 156 km. Provavelmente o cara que vai ganhar a etapa vai ser um sprinter. Dificilmente os caras não vão conseguir passar essa etapa aí. E vai pegar a camisa amarela e também a camisa verde do Tour de France. Então essa aí é a primeira etapa, que é um circuito início de 156 km. A segunda etapa vai acontecer domingo. Ela também sai de Nice e chega também em Nice. Então são 2 etapas aí que você vai ter a saída e a chegada em Nice. Só que essa já é uma etapa bem mais dura, bem mais complicada, e dificilmente você vai ter um cara sprintista mantendo essa camisa amarela que ele ganhou no primeiro dia, né? Porque você vai ter 3 montanhas categorizadas e 2 montanhas não são categoria 2, mas vai ser o que? Elas vão ser bem perto da chegada. Bom, a primeira montanha que vai ter lá pro quilômetro 63,5, o topo dela é o Col de La Comanche. Depois você tem uma grande descida e aí você tem o Col de Turini, 14,9 km a 7,4%. Dificilmente um sprintista vai conseguir passar isso aí. E pertinho da chegada, a etapa tem 186 km. No quilômetro 145 os caras começam a subir o Col d'Eze, que é uma subida dentro de Nice. Chega nessa cidade que é um subúrbio. Eu já subi o Col d'Eze e ele é muito duro, porque é 7,8 km a 6,1%. É duro porque os caras vão estar com as pernas frescas, vão subir muito forte isso aí. É uma subida da categoria 2. E depois eles vão descer o Col d'Eze e a descida é bem complicada. E vão subir de novo uma parte dele até a chegada no plano. Então essa etapa de 186 km, apesar de parecer uma etapa não tão dura, dificilmente um sprintista vai conseguir passar. O Col de Turini o cara já não vai conseguir passar, vai sobrar. E aí o cara que vai ganhar já é um cara que vai ganhar tempo na classificação geral. Lembrando que a gente vai ter a bonificação de 10, 6 e 4 segundos em todas as etapas. A etapa 3 já acontece segunda-feira, também sai de Nice, mas aí a gente vai para outra cidade agora, não vai ficar em Nice. Sai em Nice e vai para Sisteron. Eu acho que é assim que fala. Vou aprender o francês. Então essa etapa aí, ela já é uma etapa, ela não é uma etapa plana, é uma etapa de média montanha. Você vai ter 4 montanhas categorizadas, então tem 3 montanhas de categoria 3 e uma categoria 4, mas ela tem 198 km e os últimos 40 km são praticamente tudo em descida, praticamente tudo plano. Então provavelmente é uma etapa para um cara que pode ganhar, um cara que esteja na fuga, ganhar uma etapa. É uma etapa que é a cara de uma etapa para fuga. Por quê? Porque ainda não vai estar desenhado o cara que é o líder e não vai ter uma equipe para tomar conta ali, para puxar forte. E a gente não sabe se os sprintistas vão ter força, porque não é uma etapa muito plana. Então será que talvez não vale a pena as equipes dos sprintistas fazerem força para eles, porque é uma etapa de média montanha. Então é uma etapa também complicada. A chegada é bem plana, o perfil dela é bem tranquilo, e essa aí então é a terceira etapa.
A etapa 4 já começa a ter uma chegada em subida. E aí a gente vai ter a chegada num resort de esqui chamado Orquieres Merlet. E a chegada é numa subida com 7,1 km de extensão, com uma média de inclinação de 6,7%. Então já ali você vai dar para saber quem vai ser o cara que vai estar bem para a classificação geral já na quarta etapa. Então a gente já vai ter um pouquinho dessa definição aí. Então essa etapa aí do Tour de France, a etapa número 4, que vai acontecer na terça-feira, é uma etapa que já vai definir um pouquinho quem está bem ou quem não está bem para a classificação geral. 157 km é curta para os padrões do Tour de France. A etapa 5, que vai acontecer na quarta-feira, é uma etapa com um perfil que começa um pouquinho já com um pouco de subida. Tem uma montanha, duas montanhas categoria 4 no final, mas montanha categoria 4 não é umas montanhas muito complicadas. Tem bastante tempo para os sprinters descansarem, porque o sprint intermediário é lá no quilômetro 47,5, 183 km. É uma etapa que é uma etapa de cara para uma fuga ganhar, por causa dessas duas subidinhas do final. E a chegada é num falso plano subindo, ali na cidade de Privas. E essa aí é a quinta etapa do Tour de France, que vai acontecer na quarta-feira. Outra coisa que eu esqueci de falar da quinta etapa, gente, ela sai de Gap. Gap é uma cidade famosíssima ali, que quase todo ano alguma etapa do Tour de France sempre passa por Gap. A sexta etapa já é uma etapa muito interessante. Apesar de ser uma etapa praticamente toda plana, o final dela, praticamente os últimos 30 km são em subida. E tem um detalhe: no topo de uma subida que eles passam no final, que é o Col de la Lucette, que tem 11,7 km a 7,3% de inclinação, lá em cima tem um bônus de tempo para os 3 primeiros colocados. Então o primeiro colocado ganha 8 segundos, o segundo 5 e o terceiro 2. E é perto da chegada, então os líderes da classificação geral já vão estar espertos para ganhar tempo aí. Tá? Então você tem essa montanha de categoria 1 perto do final, depois você tem uma pequena descida, mas continua a subir, só que com uma inclinação bem menor. A chegada é no Monte Aigoual, então você vai ter, ele não é tão inclinado, ele é bem mais curto, mas tem que lembrar que você estava subindo e disputando tempo até o Col de la Lucette. Então essa região aí do maciço central francês é muito complicada. Essa etapa aí na quinta-feira, dia 3 de setembro, para mim é imperdível. E a sétima etapa, que vai acontecer na sexta-feira, é uma etapa que provavelmente é uma etapa que dá para a fuga ganhar, porque nos próximos 2 dias os caras da classificação geral vão estar preocupados com as subidas dos Pirineus. Tem duas montanhas mais de categoria 3 e 4, e é uma etapa muito parecida com aquela que eu falei para vocês de ter o quê? Subidas e descidas no maciço central francês, e a chegada é bem plano. Então sai de Millau e chega em Lavaux, né? 168 km, não é uma etapa muito longa, e a chegada também é bem plana dentro da cidade. Tradicional chegada do Tour de France. Bom, pessoal, então isso aí são as 7 etapas da primeira semana do Tour de France. Então, de amanhã, no sábado, até sexta-feira, são essas etapas que eu falei para vocês. No outro sábado, a gente já vai ter uma etapa na região dos Pirineus, mas aí eu vou fazer um vídeo para vocês na próxima sexta falando das outras próximas 7 etapas. Beleza, galera? Acompanhe aí os vídeos do Tour de France. Se gostou do vídeo, dá o seu like. Não está inscrito no canal, inscreva-se. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, críticas, sugestões. Beleza? Até. Abraço.